Então, nós veremos agora em funções a definição, né, a sintaxe, a declaração, argumentos de valor e de retorno, exemplos, exercícios. Então, vamos a alguma definição. Isso aqui, eu coloquei o link aqui da definição. Então, função é uma subrotina de programa de computador. A função executa uma tarefa específica quando é incluída no código da programação. Sua utilização visa modularizar o programa. Na forma de módulo, né? E sendo módulo, é fácil de encaixar um módulo no outro. Então, aqui, ó, quando utilizamos uma função, seu código não fica visível, reduzindo a complexidade dos códigos. Exemplo de funções que já utilizamos, o printf ou o mprintf, né, que também se usa. Eu acho que esse printf, eu tenho que dar uma pesquisada um pouco melhor, mas eu acho que ele já está ficando obsoleto, e eles criaram agora uma outra função chamada mprintf. Então, vocês podem observar que a função normalmente tem esses parênteses aqui, após a palavra, né? O disp, né, que é uma função. Então, printf e disp são funções que servem para imprimir na tela, né, na saída do programa. O input, vocês lembram dessa função? É uma função que dá uma mensagem para o usuário e fica aguardando que o usuário digite alguma coisa no teclado, né? Digitando no teclado, ele coloca em uma variável, né? E como eu falei para vocês, essas variáveis sempre vão corresponder a um espaço na memória DRAM, ou seja, na memória física do computador. Mem, né, faz a média aritmética simples. O sqrt extrai a raiz quadrada, o plot plota o gráfico, né, e muitas outras funções. O interessante agora é que nós vamos aprender a fazer as nossas funções. Então, o que é que isso significa? Se a gente estivesse organizando com relação à programação, a gente pode fazer alguns tipos de funções que a gente pode reutilizá-la em outros códigos que a gente esteja fazendo. Então, é bastante interessante esse recurso, né? Como eu acabei de falar, ela reduz a complexidade do código, porque parte do código fica subentendido, né? Só fica com uma determinada palavra, né? Então fica mais simples, menos complexo o código. Então, qual é a sintaxe? A sintaxe é da forma como nós estamos escrevendo aqui. Nós temos que usar a palavra function, né? As variáveis e o nome da função, né? Aqui eu coloquei acentuado, tudo, porque ainda nós não estamos escrevendo um código de programação, e sim uma lógica de programação, né? Então, nós temos o código de entrada, código de saída e os comandos, e o function tem que terminar com o comando, que é o end function, né? Então, para criar uma função, precisamos escrevê-la como desse formato aqui. Nós vamos dar mais informações aqui. Em Scilab, podemos escrever uma função dentro do próprio programa, que é que significa, já vou explicar, ou em outro arquivo chamado de extensão SCI. Então, o que é que significa isso? É que nós vamos começar a escrever deixando o código da função dentro do programa, para a gente se familiarizando, entendendo melhor como se escreve, né? Mas depois ela pode ficar fora, num arquivo chamado .sci, que é um arquivo que o interpretador sabe que é uma função anexa, né? Então ela vai chamar em um determinado momento, pode chamar em determinado momento essa função. Então ela tem que estar na mesma pasta em que o nosso programa foi gravado, né? Então, vamos ver aqui, vamos ter mais aqui, ó. Outra coisa, né? Esses
nós temos aqui essa função, né, chama function entre colchetes. Essas variáveis que estão aqui, que podem ser inúmeras, né, pode ser uma, duas, três ou mais, aqui estão as variáveis de saída dessa função que nós vamos construir. E essa outra aqui, né, que está dentro aqui junto com o nome da função, são as variáveis de entrada. Então, nós vamos ver como é que isso aí funciona certinho, tá? E nome da função é o nome da função que será chamada pelo programa. O programa vai fazer referência a esse nome aqui, né? O nome que nós vamos dar. É o nome que nós daremos. E comandos, naturalmente, é o que essa função irá executar. Esses comandos é que vão ficar fora da visão de quem está lendo o código do programa, porque ele está embutido. É como printf ou mprintf. A gente não sabe qual é o código que está na função printf. Não sabemos qual é o código que está no input. Nós não sabemos. Eu acho que até tem como ver isso aí, mas ela está distante, ela não está visível para o programador. Então, isso também vai acontecer aqui. Então, nós vamos escrever o programa dessa forma aqui. Ó. Em um programa, a função aparece dessa forma aqui. Vamos ver aqui. Dentro do código do programa, né? Dentro do código do programa, ele aparece desse jeito, tá? Porque na função propriamente, ele tem que aparecer desse jeito, function tal, né? Mas no código do programa, que é .sce, né? Esse aparece naquele formato ali. Então, nós vamos fazer agora um exemplo aqui, né? Então, seria o seguinte, faça uma função que calcule a média aritmética simples, ou seja, a função vai calcular a média aritmética simples. Quando nós chamarmos essa função, a única coisa que ela vai fazer é a média aritmética simples. Insira essa função dentro de um programa que peça que o usuário digite um vetor de números. Inicialmente, a função deverá fazer parte do código do programa, ou seja, nós não, nesse momento, a função vai ficar na parte de cima do programa. Depois, nós vamos colocá-la num arquivo em separado. Então, aqui, ó, o exemplo, né? É function, nós vamos ter que usar essa palavra function. M é a variável de saída, que no caso seria a média, né? Média é a nossa função, nós vamos chamar de média. E o que ele vai executar? Uma outra função aqui, min, né? Certo? Então, e aqui é o fim da função, né? Então, a função começa aqui, né? A definição da função começa aqui e termina aqui. O nome da função que será chamado no nosso programa será média, né? E o x vai ser os valores que vão entrar, que nós vamos fornecer, e o m, esse valor que vai ser aqui, que não é necessariamente o m, vocês já vão entender, vai ser a saída. E aqui, m igual a min x vai ser exatamente o que vai ser calculado. Então, observe que isso aqui tem que ser coerente, né? Como assim? Olha o seguinte, ó, isso aqui é a variável de saída, então, e o x é a variável de entrada. Então, veja bem, o min é uma função que calcula a média de vetor. Então, o x tem que ser um vetor. E o min vai calcular e vai jogar para a variável m, que é a variável de saída que está aqui. Esse mouse está aparecendo lá. Não sei se eu tenho... às vezes eu não clico, ele não mostra o mouse, né? Mas olha aqui, ó. X são as variáveis de entrada, né? Então, ele vai jogar aqui na função min, né? Ou seja, o vetor, né? X, e o min vai calcular a soma desse vetor, vai jogar em n, que está aqui, né?
e que vai ser a variável de saída. Então, é isso aqui que ele está dizendo aqui, novamente. Tá? Coloquei aqui exatamente o que eu tinha falado. Então, aqui está o programa. Eu já coloquei aqui o código em Scilab. Né? Então, observe que quando a gente constrói uma função e deixa no corpo da própria programação, né, ela não está separada no ponto SCI, né, não é um programa em separado, ele está junto, então a gente tem que colocar lá em cima, porque o interpretador precisa saber que nós estamos usando essa função, nós vamos usar essa função. Então, por isso que ele tem que ser escrito aqui em cima. Então, depois é o próprio programa que a gente vai escrever aqui. Então, como é que é esse nosso programa? Ele dá uma mensagem para o usuário, né? Aqui, ó, digite um vetor com 5 elementos, digitando um elemento de cada vez. Certo? Então, ele deu essa mensagem para o usuário. As linhas seguintes são justamente a montagem de um vetor. Observe que ele está criando aqui um vetor vazio, né, de nome, um nome y. Como ele está usando o while, observe que ele precisa iniciar a variável de teste, né, a variável que vai ser testada, e depois tem que incrementar a variável também para ficar dentro do laço, né, até que essa frase aqui, né, dê falsa, né, certo? É assim que funciona o laço while. Então, como é que é isso? A gente entra no laço while, né, ele vai sempre testar se é menor ou igual a 5, por quê? Porque a gente está querendo um vetor de 5 elementos, né? Então, o que a linha seguinte faz? Ele vai usar a função input para pedir que o usuário digite 5 números. Então, ele vai ficar aqui pedindo, né, cada vez que o usuário digitar, ele coloca na variável x, né, e a variável x é colocada dentro do vetor y. Né, isso aqui é a estrutura para criar um vetor. Ok? Então, cada vez que ele passa aqui, lê essa linha, depois lê essa linha, depois isso aqui, ele incrementa a variável m, né, que foi iniciada antes do laço com o valor 1, e vai ficar aqui 5 vezes. Vai fazer até a quinta vez, né, de 1 até 5, então 5 vezes. E quando ele terminar, quando ele sair daqui, ele já tem o vetor de 5 elementos, que vai estar na memória, né, com o nome y, com a variável y. Depois, o que ele faz? Ele vai dar uma mensagem para o usuário, um DISP. O vetor é, e dá um DISP y. Nesse momento aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o vetor. Não sei se precisava, eu coloquei assim para que a gente veja que está sendo impresso um vetor. Né? E depois, nesse momento aqui, ó, observe, é a chamada da nossa função, que está lá em cima. Ó. A nossa função tem o nome média. Então, se vocês esquecerem, né, fecharem essa parte de cima aqui do programa, vocês estão vendo que nós estamos chamando uma função média que vai calcular a média de um vetor, que é o vetor y, que acabou de ser construído aqui atrás. Ok? Então, ele está usando uma função média. Não existe essa função com essa palavra. Tem um min, né, que faz exatamente a mesma coisa. Mas nós criamos agora uma função chamada média, que vai calcular a média de um vetor. Então, o que ele faz? Ele coloca a saída aqui, tá vendo? Exatamente nesse colchete, entre o colchete. Então, esse colchete vai conter o quê? O valor da média calculada sobre esse vetor. Tá certo? E depois, nós poderíamos fazer muita coisa aqui, mas para não tornar o código muito longo, simplesmente a gente dá uma mensagem, a média e dá um disp z, que é justamente a própria média.
tá certo? Então, é bem simples. Então, né, depois eu posso até fazer o programa, gravar o programa e colocar no anexo ali, né, fazendo o programa usando o Scilab, para não sei se alguém ainda tem dificuldade. Então, veja bem, ó, uma coisa que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, observar que as variáveis do corpo do programa não precisam ser as mesmas da definição da função, tá vendo? Observe que lá, ó, a média é x, né? Mas ela tem que ser coerente aqui, ó. Observe que ele vai calcular a média de x, que é o valor de entrada. Então, essa linha aqui, ó, está calculando a média desse vetor x. Ele tem que ser coerente, né? E ele vai colocar o resultado aonde? Em m, que é essa variável que está aqui na function. No nosso aqui, ó, observe que nós usamos a variável y e colocamos em z, tá vendo? Não tem nada, são variáveis diferentes, certo? Então, vocês observem que isso faz sentido pelo seguinte, ó, por exemplo, o DISP. O DISP a gente coloca um... O DISP não é bem o caso, né? Tem outras funções talvez mais claras de se fazer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente faz uma chamada da função, nós não precisamos saber qual as variáveis que quem construiu aquela função colocou lá, não preciso saber. Eu preciso saber a sintaxe. Eu preciso saber que eu preciso entrar com o vetor aqui e o resultado vai ser colocado aqui. É isso. Então, a sintaxe é a forma como se deve escrever. Agora, quem são essas variáveis? Elas não são exatamente o que a pessoa, né, não são as mesmas variáveis daquela pessoa que construiu a função, tá certo? Vamos ver mais aqui. Observar que as variáveis do corpo do programa não precisam ser as mesmas definição, tá? Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Então, observe que a gente estava criando o vetor y, e é esse vetor que está sendo, né, que foi construído ele aqui, dentro do while, né? E foi esse vetor que foi chamado aqui, né? E o z foi colocado lá o resultado dentro desse z. E, se a gente precisar usá-lo, a gente utiliza ele como z, que é a variável que vai estar comportando aquele resultado lá. Ok, pessoal? Tranquilo? Não sei se estou indo muito rápido, né? Mas eu acho que está tranquilo, né? Então, aqui, ó, apenas precisamos seguir a mesma sintaxe, né? Como eu estou dizendo aqui, ó, e usar o mesmo nome da função, no caso, média, né? Porque nós queremos a função média. Ok? A função que está escrito lá é média. Aqui tem um exercício, vamos ver aqui. Modificar as variáveis do programa. Exemplo, mude de y para z, para saída. Ou seja, a ideia aqui seria mudar as variáveis, né? Aqui foi mudado, né? Não, é mesmo aqui. Né? Seria mudar aqui, fazer as mudanças dessas variáveis para mostrar que não faz diferença, que não precisa ser igual aquela variável lá. Se botar igual também não faz diferença. Tá? Vamos fazer um exercício 2 aqui, modifica o programa para que o usuário defina qual o número de elementos do vetor antes de iniciar a sua digitação. Então, como eu falei para vocês, isso aqui é um exercício ou um exemplo? Exercício, tá. É porque, veja bem, ó, aqui nós estamos dizendo que o vetor tem 5 elementos. Mas esse número 5 aqui pode ser outro, poderia ser qualquer outro valor. Então, nós podemos, no lugar do 5, colocar uma outra variável. Então, se a gente colocar aqui uma variável no lugar de 5, nós temos que pedir para o usuário digitar aqui no início, né? O que é que ele quer, se ele quer 5, 10, 50 elementos, né? Então, tudo que é número num código de programação pode virar uma variável, né? Mas, naturalmente, que a gente tem que tomar cuidado, porque
esse valor precisa entrar antes de ser usado, né? Então, por exemplo, pode ser dado um input, né, pedindo para o usuário qual o valor que ele deseja que tenha o tamanho que tenha esse vetor, ok? Então, pode não mesmo, tá com aquela variação ali. Aqui tem um outro exercício. O exemplo ao lado dá uma mensagem a cada repetição do laço while. Aqui, ó, observe que cada vez que ele passa aqui, ele lê aqui, faz esse teste, e depois dá uma mensagem para o usuário, digite vetor de 5 números. Então, cada vez que ele passa aqui, ele dá essa mensagem, digite vetor de 5 números. Então, o que está sendo pedido aqui? Ó? Modifique o programa para que o programa dê apenas uma mensagem, digite os elementos de vetor apenas dando Enter. Certo? Então, essa é a modificação. Nós já fizemos isso aqui em um outro exercício. Então, é a única variação que tem aqui, né? Então, aqui um exercício daquele do pintar um cilindro, né? Que tinha... Aqui, nós já vimos em outras... Lá no começo, já acho que era na parte de estruturas sequenciais, que a gente apresentou esse problema para vocês, já, né, de pintar o cilindro, que a gente tinha que saber qual era a área que cada litro de tinta pintava, depois quantos litros tinha uma lata, né? Ou seja, são informações que precisam ser fornecidas para o programador para que ele possa desenvolver um programa, né, com as informações adequadas. Então, aqui, o exemplo ao lado está em estruturas sequenciais, página 35. Né? Estou citando aqui a página onde está esse programa, onde a gente começou a trabalhar isso aqui. Né? Então, modifica esse programa para que os litros sejam uma função que será chamada, ou seja, transformar o litros em uma função. Então, isso é um exercício, né? Então, em vez de ser litro, aqui, ó, o que é o litro? O litro, o que é a área dividida por 3, né? Seria uma função que seria chamada. Então, seria basicamente essa linha de programação vira uma função. Só isso. Então, né, temos uma meia hora aqui ainda. A gente pode até fazer alguma coisa aqui, abrir o Scilab e mostrar alguma coisa para vocês. Por exemplo, podemos fazer essa função inicial aqui, nesse exemplo, para vocês verem como é que fica, né? Se alguém tem alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida específica que queira me fazer? Então, a função, claro que a gente está fazendo uma função bem simples, mas depois a gente vai continuar a parte de funções. Eu quis fazer essa primeira apresentação, onde a gente coloca a função no próprio corpo do programa. Mas depois nós iremos fazer uma função que fica fora, fica num arquivo chamado .sci. E aí ele vai ser chamado durante a execução do programa que nós estamos fazendo. Então, o que nós podemos fazer aqui, para acrescentar, eu vou parar aqui a apresentação e vou abrir o Scilab. Vamos abrir aqui o Scilab. O Scilab, como eu falei para vocês, tem um probleminha, tem mas dá para usar, né? Tem alguns probleminhas, mas é possível utilizar. Eu vou fazer aqui só para vocês recordarem, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui agora uma janela. Vai ser a janela de programação aqui do Scilab. Vamos
ver se está tudo direitinho. Deixa eu ver aqui. Ok. Está aparecendo aí para vocês a janela do... Eu estou mexendo aqui, né? Então, aqui está uma janela. Eu vou abrir, como vocês podem ver aqui, ó, o meu mouse está mostrando, né? Vou abrir um SciNotes novo e vou, basicamente, digitar o que está naquela página 18 lá do slide, né, para vocês, ó. Então, acompanhe aí, ó. Eu vou botar um comentário aqui, né? Vamos dizer assim, usando funções dentro do arquivo do programa, vamos dizer assim, tá? Então, vamos criar uma function, observe que aparece vermelho, né? Observe lá. Aí eu cliquei o colchete e apareceu 2, né? Então eu volto ali, por exemplo, coloco o M ali, né? Vou fazer como eu fiz o programa ali, tá? Igual, média, né? E abre o parênteses, ele já coloca 2, vou colocar X, e vou dar um tab para avançar, para indentar, né? Porque eu já falei para vocês, o indentamento ele sempre é importante, porque faz a visualização um pouco melhor. Inclusive o end function aqui, ó, é importante, até sempre é bom quando a gente cria alguma coisa, um arquivo que tenha um fim, é bom colocar já esse fim para a gente não esquecer. Mas quando observe que quando o cursor está lá no end function, ele mostra para vocês, né, ele sinaliza ali, ele deixa marcado o corpo dessa função, né, que é min do valor x. E aí eu posso dar enter, porque o enter também não é lido pelo interpretador, quantos enter eu quiser. E aí eu vou escrever agora é um nosso programa. Então, vou botar aqui até assim, ó, agora começa o programa, né? Agora que vai começar o programa. Então, esse programa vai dar um disp, né? Por quê? Porque a gente precisa informar o usuário do que está acontecendo. Então, vamos dar aqui, ó, digite um vetor com 5 elementos. Né? Fecha o apóstrofo ali e tal. Tá, eu não terminei ainda. Eu posso até botar 2 disps assim também. Disp digitando um elemento de cada vez. Ok? Então, essa é uma mensagem que vai ser dada primeiro para o usuário, né? Antes de começarmos a montar o vetor, que no caso vai ser chamado Y, né? Ali eu coloquei Y. E nós vamos agora montar esse vetor. E para isso nós vamos ter que criar uma variável de teste. Nós vamos testar se já chegou ao limite. Então, nós vamos iniciá-la, porque nós vamos usar o while. Tá? Foi usado o while aqui. Então, o teste que o while vai fazer, observe que ele muda de cor, ó, né? Então, é bom você botar o end também, ó, porque ele já deixa pronto ali e a gente não corre o risco de se perder aí nos códigos. Então, eu também dou um tab para dar um indentamento, para a gente saber aonde começa e onde termina o while. E aí, o while nós vamos fazer um teste, né? M é menor ou igual a 5. Esses espaços não fazem a menor diferença, tá, pessoal? Só um pouquinho aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma mensagem para o usuário, vamos usar o input para capturar o que vai ser digitado. Então, digite
um vetor, digite um vetor. Eu posso até fazer, eu vou até modificar ligeiramente aqui esse programa. Eu vou aqui antes do while e eu vou dar uma mensagem aqui, tá vendo? Deixa eu ver se faz sentido aqui. Eu posso, nós já dissemos lá em cima, né? Tá, vamos deixar do mesmo jeito. Então. Digite um vetor, né? Um vetor de 5 elementos ou 5 números. Aqui a gente pode acentuar sem problema, né? Não é, esse que está entre aspas não é um código, e sim ele simplesmente vai imprimir. E aqui nós vamos criar o vetor, né? O vetor sempre vai ter o próprio nome do vetor e o elemento que ele vai acrescentar. É assim que a gente nota, né? Mas como nós estamos usando o while, nós vamos ter que incrementar a variável, que é a variável que foi iniciada lá em cima com 1, né? E ele vai até 5, então eu tenho que incrementar aqui. Muito bem, então o vetor, quando ele passar aqui no end, quando ele chegar no último elemento, ele já vai estar com o vetor pronto e guardado, né? Armazenado na variável y. Então depois eu vou continuar com a programação, né? O programa aí tá simples aqui, porque o objetivo é focar em alguns pontos e não tornar um programa extenso demais. Então aqui nós vamos dar uma mensagem, tá? O disp, o vetor é, né? E depois vamos botar disp y, porque aí ele vai mostrar o conteúdo do vetor. E depois disso é que nós vamos chamar a nossa função, que é, nesse caso aqui, a gente está usando o z, mas pode ser outra variável também. E vamos chamar a média, que foi o nome que nós demos lá para a nossa função. E nós vamos chamar o que... Então, nós vamos fazer o cálculo do vetor ali, né? E depois nós vamos, aqui a gente calcula o z, então vamos dar uma mensagem aqui, a média é, né? Vamos dar um disp z, que é exatamente o que ele vai imprimir ali, né? Ok, então agora vamos, vou gravar aqui como chamar, eu não, tá, vou chamar de função dentro do programa, assim, do programa. Tá, eu vou dar OK. Aí eu vou executar, ele vai pedir novamente, porque é uma falha que tem no meu programa, ele vai pedir para insistir o arquivo, é uma falha que tem. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma outra janela. Vou ter que fechar essa janela, onde ela está. Interromper o compartilhamento. E vou mostrar outra janela agora para vocês. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver onde estou. Tá, apresentar agora. Vou apresentar uma outra janela. Que é a janela do Scilab, né? A janela de comandos do Scilab. Já está aparecendo aí para vocês. E vocês podem ver que ele já imprimiu lá, digitando. Vamos ver aqui, ó. Digite o vetor de 5 elementos, né? A primeira mensagem lá. Depois, digitando um elemento de cada vez. Ficou uma afastada ali, né? Digite um vetor. Eu escrevi errado.
Tá? Foi eu que escrevi lá, errado ali, tá? Digita o elemento 5, elemento. Vamos lá digitar 6, enter, 3, 7, 1, 9, ó. Aí eu digitei, ele imprimiu o vetor que eu digitei, né, 6, 3, 7, 1, 9, a média é 5,2, certo? Basicamente, o programa não tem praticamente diferença. A única diferença é que nós criamos uma função média, né? Que para esse caso também não é grande, não é vantagem nenhuma. Por quê? Porque ele faz exatamente a mesma coisa que a função min faz, né? E fazer uma média também é uma coisa bem simples, né? Poderíamos usar a função min ou simplesmente fazer a soma ali, né? Não é objetivo, mas o objetivo é vocês entenderem, né, que é possível criar uma função e é possível colocar bastante coisa aqui, sei lá, diminuir bastante a complexidade do programa. Então eu posso ficar organizando várias funções e chamá-las quando eu precisar, né, se precisar digitar todo o código, certo? Então isso é esse primeiro contato, né, que eu quis trazer para vocês sobre funções, e depois, na próxima aula, nós iremos continuar colocando a função no formato .sci, que é quando ele fica como um programa separado, né, do programa principal. Tá certo?